Então, se eu entendi bem, só existe duas coisas certas nessa vida: a morte e os impostos. Lembrando que os impostos são só mais um tipo de tributo aqui no Brasil, dos vários que já existem. E os tributos sustentam o Estado brasileiro. E nós pagamos um caminhão de impostos. Então só falta a gente saber como que funciona esse tal Estado brasileiro. Não falta mais, porque a gente vai falar da estrutura básica do Estado brasileiro. Bora! Nós dissemos antes que quando as pessoas falam de governo, elas estão falando da administração pública. Mas por que ela é pública? O que significa isso? Quando a gente diz que algo é público, não significa que não seja de ninguém, significa que é de todos. Os tributos, quando são pagos, vão parar nos cofres públicos. Eles viram dinheiro público, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é dinheiro do governo, é dinheiro de todos. Isso quer dizer que as organizações públicas também são de todos. Mas é claro que, para que elas funcionem direito, são necessárias algumas regras. Por exemplo, eu não posso morar num prédio da prefeitura. Eu nem posso dormir numa repartição do INSS, só porque acredito que aquele prédio também é meu. Um prédio público tem que atender a uma finalidade também pública, e não de uma pessoa só. Isso é o que diferencia interesse público de interesse privado. Existe uma lei super, hiper, mega importante que praticamente diz tudo sobre as bases do Estado. É a Constituição da República Federativa do Brasil. E de todas as leis do Brasil, e acredite, nós temos centenas de milhares de leis e milhões de regulamentos. A Constituição é a mais importante delas. Na pirâmide das leis, é ela que está no topo. Se alguma lei de baixo trouxer regra que seja contrária à Constituição, essa regra simplesmente não vale. A Constituição diz que nós somos uma república federativa. O que é isso? República significa uma forma de governo. A expressão quer dizer literalmente coisa pública ou assunto público. O representante é escolhido pelo povo por meio do voto. E também existe alternância de poder. O cara não pode ficar lá para sempre. Normalmente, os representantes da República são chamados de presidentes. No Brasil, o presidente da República é eleito para um mandato de 4 anos, sendo permitida uma reeleição consecutiva. Esse presidente escolhido acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, ele representa tanto o Estado brasileiro perante os outros países e também chefia o governo internamente. E federativa, o que significa? Federação significa um acordo de unidade que os integrantes fizeram para constituir o Estado brasileiro. E quem são esses integrantes? Anota aí. No Brasil, são os municípios, que são mais de 5 mil, os Estados-membros, que são 26, o Distrito Federal, que é um caso à parte, e a própria União, que também é um integrante da federação. Sempre que a gente ouvir falar de esfera municipal, isso quer dizer que tem a ver com algum dos municípios do Brasil. Esfera estadual significa que tem a ver com um dos 26 estados brasileiros. Esfera distrital significa Distrito Federal. E esfera federal significa uma coisa que tem a ver com a União. Por exemplo, tem diferença entre Polícia Federal e as polícias militares e as polícias civis. As polícias militares e civis só podem ser estaduais ou distritais. Já a Polícia Federal é administrada pela União. E cada uma cuida de coisas diferentes. O nome União é justamente para reforçar a lembrança de que a gente é uma federação. Mas, em termos de organização política, a União é uma pessoa política. Isso mesmo. Nós também chamamos esses caras de pessoas políticas. Hã? Tipo deputado, então? Um político? Não. Assim como tem pessoas físicas, naturais, como eu e você, existem pessoas jurídicas. Não esqueçam que o Estado é uma invenção humana, assim como todas as pessoas jurídicas. Todas as empresas que você conhece são também pessoas jurídicas. Mas os integrantes da federação são pessoas jurídicas especiais. Eles existem unicamente para servir a população brasileira. Os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União são consideradas pessoas, porque eles podem adquirir direitos e deveres. Assim como vocês dois aí. Entendi. Então o governo são muitas pessoas. Mas me fale mais desses deveres, porque eu acho que tem pessoas que não estão cumprindo com os seus, hein? Concordo. Calma, acalmem-se. A gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Tchau!